Carla Borba é artista visual e educadora, doutora e mestre em poéticas visuais pelo PPGAV da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalha a partir do corpo como dispositivo de reflexão sobre a construção de narrativas contemporâneas em torno das questões de gênero, memória e coletividade. Sua produção envolve relações entre performances, tática de jogos e processo de compartilhamento. Participou de encontros de performances e exposições coletivas, várias, né, mas entre as quais destacam-se Diálogo Contemporâneos Matéria Linha, MUB São Paulo, In Locus, mostra de performance no Sesc Santa Amaro, também em São Paulo, Projeto Instalação no Sesc Belãozinho, Boteco da Diversidade, Feminismo no Sesc Pompeia, Convergência, mostra de performance e arte no Sesc. É Tocantins, é isso? Exato. Uau, que legal! Humanas Interlocuções, Fundação Vera Chaves Barcelos, em Porto Alegre, e várias outras, né? Carla recebeu a Bolsa Iberê Camargo, uma bolsa bem bacana. Possui obra nos acervos da Fundação Vera Chaves Barcelos, Fundação Marcos Amaros, MAC do Rio Grande do Sul, Marx do Rio Grande do Sul, e atua como coordenadora do Observatório de Criação da Fama Museu. Se der um tempinho, a gente fala sobre isso também, porque o foco é mais em você hoje. Vive e trabalha em São Paulo e é representada pela Galeria Aura. E eu sempre falo, porque é uma parceria, né, de crescimento, a gente sempre comenta. Então, Carla, eu vou começar, né, e aí a gente deriva para os assuntos que vierem vindo à tona. Né? Tá bom. Então, eu vou começar de uma fala sua, né, vou abrir aspas, e a gente vai começar daqui. Escutar o corpo, sentir o corpo, movimentar o corpo. Fecha aspas. Falas da Carlinha, tá? Então, escutar o corpo, sentir o corpo, movimentar o corpo. Esse seria o objetivo real. Mas há um outro objetivo, que eu, Kátia, chamo de uma intenção oculta, que age de forma mais profunda e, às vezes, em uma dinâmica de expiação e outras de compensação. Já explico isso. Né? E aí o Hellinger vai falar, né, que para cada ação uma compensação. Essa é uma dinâmica subterrânea, que move e dispara o processo. Uma força maior que a tudo rege, pois cada um de nós estamos unidos por uma comunidade de destinos dos nossos sistemas. Então, assim, o que eu faço não é só sobre mim. Há algo que eu quero me conectar que é muito maior. Né? Então, quando você diz que o escutar, o sentir o corpo, tem como propósito, abre aspas, citando Carla, o acesso à alma, fecha aspas, é como procurar esse lugar onde o corpo carne torna-se evocação de algo, com diferentes graus de densidades e camadas de assuntos que atravessam o teu sistema. E a gente já falou isso uma vez, meio rapidez assim. Aí a pergunta veio desse lugar. Você poderia contar para a gente, né, o que você entende, né, como esse acesso à alma, esse lugar de evocação, na perspectiva da sua produção artística? Quais são as estratégias e as manobras que você faz para chegar nesse lugar? Nossa Senhora, pergunta difícil. Não assim, é banco de doutorado, tá? Não é banco de doutorado aqui, é uma pergunta. Sim. Interessante que me veio uma coisa agora para comentar, a primeira experiência que eu vivi, e que depois de 2 anos, um artista que eu conheci justamente pela bolsa da Fundação Iberê, né? Isso foi em 2002, então faz tempo, que ele olhou para as imagens e me disse: Carla, você está fazendo performance, né? E eu, é? Então, assim, tem uma situação, como sentir o corpo, né? Eu acho que o fato de eu me inscrever nas artes plásticas, né, que é depois artes visuais, enfim, eu sempre tive uma relação muito... a sensação que eu tinha, eu conseguia acessar as texturas do meu corpo, sabe? Eu conseguia sentir e visualizar, né, de forma imagética, as texturas, as densidades da minha existência corpórea. E essa primeira performance que eu fiz, eu carregava, era uma instalação, na verdade, né, que eu chamo de muralha, que eu fiz em 99, em Porto Alegre. Era uma exposição de colegas da universidade e que, na verdade, quem curou essa exposição
foi o Mário Ramiro, Ramiro. quando estava atuando lá no Instituto de Artes em Porto Alegre, Sim, né, como professor substituto. sim. Eu, então, preenchi um arco da galeria com paralelepípedo. Eu tive que pedir emprestado, sei lá, 600 paralelepípedos para a prefeitura, e essa galeria ela era para baixo, então eu tinha que descer e subir, descer todas as pedras, e depois eu tive que Tá. subir todas as pedras, né? Então, eu montei durante uma semana, eu carreguei essas 600 pedras e eu ia empilhando elas e eu preenchi esse, esse, esse Passo. arco, né? O arco. Esse espaço, exato, esse arco assim, né? E embaixo dele tinha uma bonequinha de borracha rezando, e na frente dessa parede, né, dessa muralha com essa bonequinha, eu estava na mesma posição que esse boneco rezando, né? Era uma imagem num tamanho normal, assim, natural, né? Como se eu estivesse na frente dessa parede, dessa muralha das Sim. Lamentações, mas não era das Lamentações, era quase. Quando eu me dei conta, na verdade, que quando caiu a ficha de que aquilo ali, na verdade, a performance era esse carregar essas pedras, e não Sim. só isso, mas era eu me sentir pedra, era eu todo dia a minha mão ficava rugosa e era quase a imagem que eu tinha, por exemplo, do meu estômago. Eu Sim. sonhava às vezes que eu estava raspando o meu estômago com uma pazinha, como se fosse uma pazinha de plástico de criança que brinca na praia, e eu Sim. me lembro do som assim de eu cavando, como se fosse o meu estômago, e era aquele som de cimento, assim, fazia. Então, Sim. assim, é a mistura dessas experiências, né, Sim. que sempre me levaram a acessar diferentes processos da memória, né? Então, sempre Sim. tive um trabalho que sempre recorri muito à memória, e toda vez que eu ativo essa memória, me vem. E não é sempre essa memória do passado, é uma memória que se reconstitui hoje, né? Então, uma memória Sim. que hoje. Como é que hoje é essa? Como é que hoje está essa sensação Sim. de cascalho, né? Sim. Então, era sempre, enfim. Então, acontece muito dessa maneira, assim, e uma outra situação é que toda vez que eu resolvo, entre aspas, uma primeira forma de compartilhar essa experiência, ela sempre muda. Então, toda vez que Sim. eu refaço a performance, Sim. né, como eu digo, então, que eu faço as minhas performances, elas são processuais como uma edição, é como se eu Sim. tivesse, toda vez que reeditar um livro, a performance, Sim. eu remodifico essa experiência da memória e do corpo, né? Sim. Então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, Sim, é mas interessante, é exatamente porque isso me lembra, né, daquela situação assim, eu vou, não é nem reperformar, tem esse termo que o pessoal está usando hoje, né, mas o reperformar, você não faz aquela coisa como era, tal não, como era, né, não, você volta e atualiza, então essa ideia da edição, né, como se, tá é, bom, eu vou voltar naquele lugar, eu vou evocar, por isso que eu falei evocação, eu vou uhum, evocar aquelas texturas e aquelas frequências no meu corpo, que me leva para uma determinada experiência, que me dispara uma memória a partir das texturas e dessas sensações que vem no meu corpo, só que eu trago isso para o sim, agora, né? Neste momento, né? Carla olhando, né? Se fizesse de novo a muralha, a boneca, uhum, você uhum, também revisitaria esse lugar, mas traz essa... Não é que ele traz o novo, é como se fosse uma edição mesmo, né? O que eu acho interessante, sabe? É assim que eu escrevi aqui, né? São as suas manobras, né, e seus planejamentos para atingir esse estado de conexão profunda entre aquilo que você tem ali de sensação e aquilo que você quer manifestar, é que constitui a tua assinatura. Então, é como que você resolve isso? Olha, eu tenho uma sensação, eu sinto uma textura, e aí como que isso vira algo externo? E aí tem um jeito, Carla, de fazer, que é o que eu chamo de assinatura, né? E aí, olha uhum, só, o que você traz, né? Uma das estratégias é a história da jogo performance. E muito essa coisa do colaborativo, né? Que tem um roteiro de ações que inclui a participação do outro, mas ao mesmo tempo outras materialidades, mas ao mesmo tempo no meio da coisa, sei lá, as regras mudam e outras coisas vão acontecendo. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente como que é isso, né? Você tem um primeiro roteiro, aí, por exemplo, Sete Cabeças, né? Que eu já expliquei aqui para o pessoal o que é, né? E aí como que isso uhum. acontece? E aí depois você
abre mão, né? Porque você não sabe o que vai rolar. E aí, como é que se dá essa escolha com quem que você vai dividir o espaço da ação? Então, eu acho que vindo daquela conversa que a gente estava tendo, né, dessa relação do corpo, da evocação dessas experiências do corpo, né, a Sete Cabeças, ela vem dessa situação também, uma performance que foi a primeira vez realizada num momento em 2003, no Fórum Social Europeu, e mas que agora, olha só, agora, na defesa do meu doutorado e no mergulho, né, para dentro, né, do processo, Sim, tipo, total. mergulho de bungee jump, né? Bora total. Que eu fui entender, assim como eu senti a relação do corpo com a rocha e com os elementos minerais, principalmente no mestrado que eu trago isso, né, dessa expansão do entendimento do corpo como esse elemento do mundo presente, né, enfim. Sim. A Sete Cabeças, eu fui perceber a origem da necessidade do estar com as outras mulheres de forma coletiva, numa situação assim de ritualidade, porque a gente joga, a gente Sim. bebe cachaça. E a minha busca sempre foi, sim, no embriagar-se, né, no sair de si, no se sentir mais à vontade para rir e chorar e até também no direito de estar numa situação de, não é fraqueza, uma situação de Vulnerabilidade, talvez? vulnerabilidade, exatamente, obrigado. Mas dentro de um contexto onde você pode estar vulnerável e você tem um cuidado e uma relação, né? Contexto seguro, né? Exato. E isso vem de uma experiência que eu descobri da minha infância também. E eu Olha que fui interessante. sacar isso, né? E foi muito. Então, assim, eu fui entender isso agora, né? 15 anos depois, praticamente. 10 E edições, 10 edições depois. exatamente. Exato. E uma coisa que eu sempre tive no meu processo é, então, como eu vou transformar esses desejos de compartilhar a necessidade de propor essa experiência, que elementos eu vou compor nesse jogo, nessa performance, nesse sistema de regras, né? Sim. Que depois elas vão ser reestruturadas, vão ser Sim. quebradas, vão ser reconstituídas como era antes. Então, assim, cada grupo de mulheres que eu convido, a gente negocia, combina, debate, né? Sim. E eu comecei a entender que esses objetos presentes, utilizados e que fazem parte da constituição das sete cabeças, por exemplo, eu chamo eles de múltiplos performativos, Múltiplos que são, performativos. são esses elementos, então, que nos possibilita a ritualidade, a repetição, e que Sim. vai criando, né, uma engrenagem, uma composição para a experiência, que nos mantém seguras, que nos possibilita abertura. Então, são Sim. elementos hoje que eu percebo muito caros, como o carimbo, por exemplo. Uma coisa muito Sim. simples, né? Os Sim. carimbos, que cada uma delas propõe uma arte, ou que uma pessoa é convidada para pensar a arte desses carimbos, como, por exemplo, os textos que nós compartilhamos, né? Porque normalmente essa performance, o convite acontece 1, 2 meses antes, há um momento de conversa e esses textos, que são textos produzidos por elas ou referencialidades dessas mulheres, vão ser textos que vão continuar na performance. Eu tenho textos hoje dessa experiência das sete cabeças, da primeira sete cabeças até hoje, de uma que legal. húngara que deixou esse texto e que a gente carimbou esse texto e ele fica, né? Sim. Então esses elementos são muito caros porque eles são eles evocam de novo a experiência, né? E traz essa referencialidade de outras experiências de outras mulheres. Sim. Então assim, quase como que é interessante você falar isso, né? Porque dentro de uma abordagem sistêmica, né? É como que cada momento desse, esses textos, carimbos, cada vez que você entra em contato, é como se você estivesse subindo no campo aquele lugar que você vai entrar de novo.
Então, É, é isso, a gente carrega o campo, né, com as é, informações, né? Então, é como se fosse, é, olha, estou carregando o campo, a gente vai entrar naquilo de novo e estou carregando o campo. Então, isso esse dossiê, né, vamos pensar assim, né, uhum, vai uhum, criando é um corpo mesmo, de é, informações que são revisitadas, né, e que sempre sobe no campo cada vez que isso vai ser ativado, né, ou exato. entrando em conexão. É muito legal isso, não tinha pensado num Isso dossiê como isso. e é super, isso que a gente está falando, né? Até para o doutorado eu não trouxe, por exemplo, os vídeos, porque todas as vezes que eu fiz as ações, eu sempre me preocupei em registrar em foto Sim, e em vídeo. sim, E até hoje eu nunca consegui me dedicar a ver esses vídeos. sim, Não consigo, porque eles são sim, muito. sim, Claro que eles têm uma coisa repetitiva, mas eu não tenho energia para sim. vê-los ainda. Eu Sim, consigo me sim, relacionar com as imagens sim, fotográficas, né? Consigo dar atenção a elas e entender o que elas são. Até agora, o que eu estou entendendo, que é a mistura desses textos carimbados e desses carimbos ali, né? sim. Enfim, são impressões, Ação, né? né? É. São as, Uhum. e quando eu digo assim, vocês imaginem cada uma com um carimbo na mão e cantando e lendo e bebendo, então não é um carimbinho assim, ai que bonitinho, carimbei. Não, são folhas que têm uma, né, Uma uma carga, né? composição. É, e as fotos também, então o que eu consigo perceber hoje, até para compartilhar mais esse trabalho, é, por exemplo, uma publicação. Isso é algo que está Sim. caminhando. Muito legal, Carla. E o vídeo ainda está meio parado, porque realmente eu Sim. não consigo olhar para eles, sabe? Eu É. tenho assim, eles É. são. Ainda não, ainda não. Ainda Talvez um não dia é. eu. É o tempo Ainda dele, não. né? Eu tenho muito isso com o meu trabalho. Tem coisas que ainda não. E esse ainda não é assim um ano. Às vezes são 4 anos do Sim, ainda não, sabe? E sim. isso, às vezes, quando eu era mais jovem, eu ficava muito nervosa, porque é sempre a coisa de produção, 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 muita coisa, Sim, a gente tem que sim, mostrar, não sei o que. sim. E eu ficava numa angústia, né? Hoje eu já, não, hoje beleza, fica ali 2 anos, Maturidade três é incrível, guardado, né? sabe? Maturidade dá um sossego pra gente, né? Você fala, não, Tipo, sabe? Aí não tô produzindo, tá lá, tá na tá hora ali. não, daqui a pouco vai, né? E é É, bacana, ô Carla, que você tem uma coisa interessante, aí voltando um que tá lá no postinho, né? E aí eu tô lembrando aqui, porque você disponibiliza, né, uma parte do vídeo e tem a foto, que é o vestido de pedra, não é isso? Era vestido de pedra o nome? É isso. vestido de pedra. É, e aí você tem aqueles dois momentos, né? Você tem a foto, né? Como aquela ação que fica lá fixa, parada, com toda aquela carga e densidade, que é lindíssima aquela imagem, né? E aí você tem a situação como uma vídeo performance, que aí vai usar dos recursos, né, de vídeo, né? E esse Sim. contraponto, né, da pessoa pesadona, né, você, e aí de repente vem lá no fundo do vale andando, é quase que tem uma Uhum, leveza, né? É uhum, muito forte aquilo, mas e aí o que eu, Kátia, né, entendo, né, é como se fosse assim camadas. Então tem um jeito que eu consigo entrar na fotografia, na ação. Tem um outro jeito que eu entro fazendo ao vivo e tem um outro jeito que eu entro quando eu estou diante do vídeo e as edições, etc. Então assim é uhum, como se fosse assim né, vamos pensar um caleidoscópio, né, dessa coisa que você está falando, de texturas e densidades que só um jeito só não dá conta. Então eu abro essas frentes. Ok, eu tenho uma foto oficial, eu tenho um vídeo, né? E eu também tenho essa experiência encarnada no corpo, né? Que eu posso revisitar uhum. ou não, né? É. E isso é muito bacana esse entendimento, assim, o grau de potência que tem cada maneira que você apresenta a ação para o mundo, entendeu? É. Isso é muito legal. Eu gosto de pensar, eu gosto disso. Acho que é quase uma brincadeira também, né? De pensar, de experimentar e entender como é que isso acontece numa imagem fixa, numa fotografia, como é que acontece num vídeo e presencialmente. Por exemplo, essa vestido de pedra, ela aconteceu presencialmente. Uma grande parceira minha, né, em performance, você falou assim, como escolher essas mulheres, né? Eu não posso Sim, deixar de falar aqui da minha irmã, Karina ai que legal. Dias, que é a atriz, né? É também produtora cultural, hoje está fazendo mestrado na área sistêmica da arte. E ela é muito a minha xará, assim, né? Sim, E quando eu fiz o vestido de pedra,
o presencial foi ela que fez no teatro, no palco. E eu fiz uma performance que é o avesso do Vestido de Pedra, que eu chamo de etroque. Então, a gente fez um espetáculo, na verdade, um espetáculo, enfim, né? Espetáculo teatral, coletivo. E então, durante todo o período, todo o espetáculo, eu fico em cena iniciando uma performance, que é essa etroque, que está no site. E daí, quando eu finalizo essa performance, ela inicia o Vestido de Pedra no palco. E eu queria muito ver o gesto de colocar pedras naquele vestido enquanto ela dava um texto do Honey Miller, que é maravilhoso. Eu queria conseguir entender como é que era essa imagem do vestido com esse texto, né? Sim. Então, assim, eu brinco, experimento, né, com as imagens e com as possibilidades, assim, e gosto muito de fazer em conjunto. Até você colocou, né, tem uma exposição que está acontecendo em São Paulo, no MUBI, que eu estou participando junto com Rubiane Maia, que é um vídeo, né? Sim. É um vídeo que nós fizemos também de forma coletiva, Catador de Vento, agora eu esqueci o nome do trabalho, mas enfim, está lá, que é um vídeo que a gente fez a partir de uma residência, e que foi assim, é um aprendizado. Eu não tenho dificuldade de abrir mão do que eu acho que eu sei, sabe? Para poder... A experiência com a Rubiane foi incrível, porque ela tem um trabalho em vídeo fenomenal, então ela me ensinou, né, como é que... foi um aprendizado, a gente... E até eu coloquei nos postinhos que você... Né, a gente fez um vídeo e fizemos uma performance que foi um jogo, né? Cartas de Vento. Sim. Então, eu adoro, eu gosto de estar com as pessoas, acho que eu gosto de estar com mulheres, criando junto, falando coisas, sabe? Pensando possibilidades. Acho que isso vem muito desse lugar de educadora, né? A minha mãe também está aqui nos acompanhando, também é uma professora, enfim, uma mulher do teatro, que sempre me levou para o teatro, né? Então, também acho que tem essas influências, né? Isso era uma pergunta, assim, assim, eu percebo em você, Carla, tem uma coisa assim, eu vou usar a palavra cena com muito reverência, né? Mas assim, é como se você tivesse realmente uma preocupação com a cena, sabe? Assim, nossa, que roupa que vai ser, como que vai ser, qual é a materialidade. E aí, assim, na verdade, você já me respondeu no começo, porque você assina como artes visuais, você não está tão preocupado como performance ou teatro, né? Mas assim, como artes visuais, pensar o espaço, os objetos todos, a plasticidade, e você tem um cuidado incrível, né? Na hora de escolher as coisas, não é qualquer coisa assim, né? A gente percebe que tem um cuidado na manufatura, né? Dos objetos, às vezes você faz objetos, às vezes são coisas que você pega pronto, da vestimenta que você escolhe, e aí esse cuidado incrível, né, da realização das fotos, da documentação, não é todo mundo que faz assim, né? E aí eu queria um pouco que você falasse exatamente isso, assim, né? Como é que você vê, né, esse lugar, assim, você fala, puxa, eu estou aqui, é performance, mas eu também tenho essa influência do teatro, e das artes visuais, como é que é esse trânsito para você? Porque, assim, a gente entende que performance é um termo que é mais fácil dizer o que não é performance do que dizer o que é performance, né? A gente passou hoje à tarde na faculdade falando isso, porque é uma loucura, né? Porque, eu acho assim, um saco esse que debate, é um termo contestado. É performance ou não é? E aí, assim, é um termo é. contestado, e tá tudo certo, entendeu? Mas nesses lugares que a gente anda. E eu não me importo de dizer que eu trabalho com performance, sabe? Não acho problema. Tem um povo que quer criar Não nome tem problema diferente para algum. performance. Ai, quer saber? Vamos pegar performance. Enfim, eu não tenho, assim, a minha preocupação não é nesse sentido, né? De, o que eu faço, né? Porque eu acho que, na verdade, é isso. É um conjunto de linguagens, é um conjunto de disciplinas, até, assim, uma questão que sempre... Assim, falando, por exemplo, né, algo que sempre ficou muito distante, que eu tenho uma certa dificuldade de pensar, é o som. É algo que eu sempre tenho que chamar alguém, ou alguém me fala, nossa, mas você já pensou no som disso? Eu não tenho esse tino, assim, para pensar o som das imagens, né, ou da ação em si.
sim, Aliás, tem muita coisa que começou num período que eu fazia performance e não abria a boca, sabe? Eu tinha um certo receio de falar, né? E agora eu já falo. Eu sei como falar, entendeu? Antes eu tinha um certo medo de falar, ou assim, vou falar, eu tenho que ler, sabe? Eu tinha sim, uma certa dificuldade com o som, né? Não a fala no sentido só do texto, do que vai ser dito, mas de como isso vai se propagar, de que sim, som isso vai gerar. sim, Isso é algo até que, por exemplo, eu fico falando isso, a Sete Cabeças, para mim, ela ainda não está resolvida nesse sentido. Eu quero muito poder, tenho vontade de fazer Sete Cabeças no palco de teatro, sabe? Tenho muita vontade. ia Porque ficar muito legal, uhum, ia ficar é muito pensar em legal. várias questões que, assim, bom, a gente vai conversar aqui, eu não vou te responder, então deixa eu responder a pergunta. Não, tá tudo certo, deriva. Tem uma coisa muito importante que eu sempre falo, assim, para quem me pergunta, e é por isso também que eu acho que as minhas performances eu entendo ela como edições, que é assim, meu, tem uma ideia, vai fazer. Sim, Tem que fazer. Performance, se sim, você não faz, você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, sim, tem oportunidade de fazer, faz. sim, Porque como é que tu vai testar a performance? Porque quando a gente trabalha, às vezes, nas artes visuais, vou fazer uma gravura, vou fazer uma foto, sim, você sim, testa, né? Você vai sim. testando a cor na pintura, no desenho, vai testando. A performance, como é que eu vou testar? Sabe? Vou mostrar Só para minha fazendo. família, ver se dá certo. Não dá, né? Não Então, rola. isso é uma coisa que eu. Não, então, assim, para mim, toda vez que eu faço a performance, ela é sempre um novo teste, uma nova coisa que eu sei que funciona, eu tento manter, mas às vezes, quando você vê, outras surgem. Então, isso eu Sim, acho um tesão, assim, isso eu não quero nunca deixar de vivenciar, né? E eu digo isso, bom, sempre acompanhei quando a minha mãe me levava para as repetições, né, para os ensaios de teatro. sim, sim, E isso era uma coisa assim que, claro, o teatro, o ensaio é aquela coisa de repetir, mas sim, eu vivia nos ensaios uma situação que a gente, quando está no espetáculo, você não necessariamente tem essa relação com o backstage, né? Que é sim, sim, entender sim, os ensaios, né? De como é que as sim, coisas acontecem, como é que é combinado para o troço cair no lugar ali, que é tudo marcado, que é tudo sim, estruturado, é sim, tudo sim, pensado, né? sim. E eu me lembro que eu acompanhava isso, eu ficava assim, nossa, era maravilhoso aquilo, sabe? Olha que legal. E, assim, para mim o teatro ele é uma onda que me toma. Quando eu vou num bom espetáculo, Sim, assim, ele me impacta de uma maneira quando a luz é pensada, quando a sim. gente vê ali que existe Desenhada, né? A gente fala, a luz é um grupo desenhada. potente, Sim. exatamente, a luz, o Tudo, cenário, né? Tudo. tudo, a palavra, né, dita na hora certa, com a intensidade certa. Eu morro de inveja, na verdade, Sim. sabe, assim, dessa experiência, sabe? Eu acho maravilhoso, assim. E, e eu, assim, existe existe um momento espetacular do teatro e também não, porque hoje a gente pode Sim, discutir do teatro performativo, tem vários sim, caminhos, né? O teatro já se desenvolveu, né? sim, Enfim, sim, né? Mas eu acho que, por que não, né? Eu das artes visuais olhar para essas especificidades da linguagem teatral, que também é um sim, campo de pesquisa de anos e anos, sim, e entender os tempos. Minha mãe, professora de teatro, diretora de teatro, né? Então quando ela vai a gente tem uma conversa assim, a gente combina alguns sinais, assim, sabe? E agora eu já não preciso mais, porque eu já percebi e ela me ensinou isso, que eu acho que quem faz teatro, isso já faz parte do sim. aprendizado, que é perceber o O tempo. tempo, o ritmo Sim, seu e de quem está com você, né? sim, E então eu me lembro dessa performance de Carnívoros na Casa M, que eu tô lá envolvida ali, né, naquele processo e a carne, eu fazendo, enfim, a gente acaba às vezes mergulhando na gente e a gente sim, esquece de se conectar com o que está sim, acontecendo ao redor, né? E sim, daí a gente perde um pouco esse tempo com quem está ali contigo, né? sim. E a minha mãe sempre ela dava um jeito Dá uma deixa. de olhar para ela e ela assim, olha ao redor, Tipo, né? Percebe o que está acontecendo ao redor, tipo, chama sim, alguém para estar contigo ali, sim, né? Então, isso acontece, isso eu fui também, não é fácil. Você sim,
tá ali numa ação, você olha para o público, você dá esse tempo Sente, né? para quem está ali contigo, né? Sim. E às vezes você pensa assim, você quer vir aqui fazer comigo, sabe? Tipo, isso era uma coisa que eu comecei muito por perceber esse tempo do ritmo de quem está comigo, né? Isso é muito legal. Dessas pessoas ali que estão comigo, e eu fui percebendo para todas as performances como isso era potente. Então, isso é uma coisa que todo aluno do teatro, das artes cênicas, Aprende. aprende, né? Sim. Eu não É o aprendi na timing, faculdade né? de A artes gente fala que é o visuais. timing, né? É o timing. Você fala, É, cara, tá na hora de é, mudar aqui. Você está ainda dentro daquela textura, dentro daquela frequência, dentro daquela é. densidade, mas você também consegue se observar de fora e observar o outro. É um treino mesmo. É um Não, treino, né? e assim, até para saber lidar com aquelas situações que você ali às vezes está fazendo uma situação e uma pessoa do público vem e interage com você sem você ter imaginado aquilo no seu roteiro. E aí, o Sim, que tu faz? Né? E para sim, onde é que eu corro? Né? sim, Então, sim, acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, com a minha irmã, vendo teatro, né? sim. Conversando com amigos e amigas, enfim. E acho que é uma experiência importante, assim, que eu tive e que eu não abro mão, assim, de Muito sempre estar, legal, muito né, legal. do teatro, enfim. Tem um outro, deixa eu ver aqui, dá tempo? Dá tempo. Tem um outro projeto que você traz, né? Estava lá na sequência, né? Que eu acho muito bacana, que eu acho, se eu não me engano, você fez com a sua irmã também, que é o Partitur de um Duelo. Partituras de um duelo, É a sua irmã? É você e é sua minha irmã? irmã. É, a Ah, eu Ana é minha acho o irmã. máximo. Né? Que aí você fala aqui, que é o confronto entre duas performances que duelam utilizando diferentes materialidades, né? Uhum. Eletrodomésticos, areia, tijolo, marreta, água, fogo, aspirador de pó, moldes vermelhos em acetato, no formato de pênis, peças de gesso do rei do xadrez, molde metal, imagem de clichê do coração, rolo de papel oriental carimbado com a imagem da obra O Impossível, da artista brasileira Maria Martins. É... E aí, como que foi isso? Cara, que você junta assim, trocentas milhões de coisas, né? E aí você vai É. construindo a partir. A pergunta é essa: você vai construindo a partir do contato com essas materialidades, né? Ou é uma coisa assim, que parte daquele lugar que você falou primeiro? Tem uma textura que eu quero revisitar, e aí eu vou olhar os objetos e vou me relacionar com eles e montar a ação. Não sei, como que é Tá. isso? Essa performance, ela para mim ela é ainda adolescente, né? No sentido de eu fiz duas vezes só. Tá, É, então mas ela aconteceu muito no unindo duas situações, que é pensar o espaço sim, expositivo, né? sim, E também de uma vontade de pensar essa relação do conflito, né? Do duelo, da sim, do disputa, duelo. que tem uma referência também num jogo, numa brincadeira, né? Sim, E que eu fiz uma primeira experiência com dois performances que, enfim, que foram meus alunos e que hoje são enfim, pessoas que estão aí a milhão e a gente foi experimentando que era assim, como se relacionar, como guerrear, como disputar a sim. partir de materialidades, a partir né, desses elementos, né? Que eu também chamo de múltiplos performativos. Por quê? Porque são todos objetos e elementos que vêm de uma. Ou são objetos industrializados, ou remetem à ideia de molde, de repetição, né? É, e também porque nessa performance é a primeira vez que eu trago citações de outras artistas. Então, nessa Ah, performance, eu cito a Maria Martins, tá, nessa performance, e não só porque ela foi transformada em carimbo para essa grande gravura, mas também porque, de uma certa forma, eu performatizo a escultura dela, porque sim, a gente faz um duelo, eu e a minha irmã, e ela me empacota com essa grande gravura, e eu transformo essa gravura, porque é uma disputa entre o papel e a água. E eu tá. transformo esse papel numa grande massa e começo a jogar a massa desse papel para tudo quanto é lado. Assim, jogo nela, jogo na galeria, enfim. Então tem uma questão espacial, né, Sim, de essa folha virar um objeto escultórico, né?
Tem também, então essa performance ela acontece em rounds, né? Então esse é um round, por exemplo. O outro round, eu cito para mim uma artista importante também, que é Ai, Jesus, vou falar da outra, que agora eu me esqueci dela. A Tudo bem. Carioca que fez os desenhos com terço, Márcia X. Ah, massa X. A Márcia X. Então, eu não desenhei, mas eu esculpi com a Sim, forma vários sim, vai pintos em fazendo. areia. E eu gosto muito, assim, de essa presença dos elementos de poder, dos símbolos de poder, né? Mas eles Sim, todos ruinosos, eles todos tá. arenosos. Então, a Sim, presença dessa masculinidade ou do patriarcado, né? De uma maneira assim, você tá aí, mas você não tem tanto poder assim. sim. Então, Só que não. só Assim, que né? não. Você tá aí, mas não é E tudo eu isso, lá, não. então, vou preenchendo esse espaço, né, de forma muito repetitiva, convulsiva, né, tem um momento que eu tô ali quase como criança que está brincando no parquinho, e a outra adversária, digamos assim, ela vem com um aspirador de pó Sim, industrial e vai sugando os pintos. Só que antes sim, dela fazer isso, ela posa, e daí tá a referência também, ela posa da segurando Madonna. esse aspirador com a Madonna Sim, da Vale Export, né, que tem um sim, trabalho que ela se coloca no lugar da Madonna, de Pietà, né, sim, com eletrodomésticos, né? Então, é uma performance que traz várias situações, várias referências de símbolos, de sim, elementos, enfim, da vida, né, da pop também, né? E sim. que ela aconteceu. Ela ainda tem, tipo, aconteceu 2 vezes. A última vez foi na Galeria Aura, quando eles tinham um espaço que era no antigo 397. Sim, Então, essa performance, ela era, na verdade, uma performance exposição, né? Porque então todos esses tá. elementos estavam instalados, a gente ativa esses elementos Sim, e depois fica aquele caos, né? Então, tudo organizado, os elementos ali. Existe um roteiro, né? Existia um roteiro a ser seguido dos rounds, mas existia uma situação de o público decidir quem ganhou, se era água ou se era areia, enfim, se era que água ou legal, se era o papel, né? Tinha essa, que né? legal. Como na luta de boxe tem aquela menina que passa com uma plaquinha assim, sabe? Sim, Com, sim, com, sim. com, com... A E é gente legal fazia a porque você mesma vai coisa. dividindo, né? Em vez de ser ato um, ato 2, é primeiro É. round, segundo round, terceiro round, quarto round. E assim vai. E assim vai, né? Tem uma coisa também do humor, né? Ao mesmo tempo que você tem uma coisa, Tem. uma densidade pesadíssima dos assuntos, de certa maneira, né, beira quase ao cômico, né? Porque chega numa situação É, tão nonsense, né? Tão é, absurda que você fala, você começa a rir, porque a coisa é assim, rir de nervoso, né? Na verdade é isso, não é o rir de que divertido, não, né? sim. Que a tensão vai indo, você fala, cara, chega num ponto do absurdo, né? Que você fala, meu Deus, né? E é muito interessante isso, né? É, e aí, vou continuar aqui, né? Era, na verdade, uma pergunta em relação que horas são aqui? Ainda dá tempo. Então eu vou falar uma, depois eu volto, eu quero muito que você fale disso aqui, se não terminar a live a gente não acontece. E aí, nesse momento todo, né, e eu conheço a Carla desenhista, que eu Pois adorei. é. Foi uma surpresa boa. Fui lá visitar seu ateliê e falei, o Carlos está desenhando, né? E aí é interessante, né, que a série chama Epiderme, né, de 2020, começou em 2020, né? E aí é uma série de desenhos a lápis de cor, papel algodão, tem vários formatos, tem grandão, tem pequenininho, né? Uhum. E esse desenho sobre a superfície do papel. E aí, assim, quando eu vi, a primeira, sem você falar nada, né, me lembrou imagem de microscópio, só que gigantes. Pareciam Uhum. músculos, sabe? Músculos, entranhas, e aí você fala das texturas, não sei o quê. E aquela cor, né? Porque é giz de cera, né? Isso você usa. Pastel oleoso, né? E é assim, laranja, É, vermelho, e é assim muito vivo, sabe? Assim, carne viva, né? E aí eu queria saber como que foi isso, que aí de repente você, pum, desenho agora. Como que foi ah, isso? pois é. Sabe que, na verdade, a ideia, esses esboços e comecei a preencher cadernos com desenhos começou em 2019, né? Tá, Eu acho que, assim, é o momento, acho que continua sendo, e por acaso
Em 2020 veio né, isso que a gente está vivendo ainda, a Sim, pandemia, mas 2020 de uma forma mais intensa, né? sim, Foi um momento de muita introspecção, assim. Foi um momento de retomando aquela muralha que eu montei lá em 90 e poucos, sim, foi um momento de entender o que tinha dentro dessa muralha. E eu acho que eu sim, comecei a espiar pelas fissuras. Acho que essa muralha, com tantas experiências que eu venho me propondo, né, e compartilhando, a muralha começou a ter fissuras. Eu comecei a entender, comecei a olhar pelas brechas, né, e começo a sim, ver essa contingência orgânica e esse amálgama de cores e né, esses desenhos têm formas bastante pontiagudas, sim, então tem ali um centro nervoso, né? sim. E então foi esse movimento, um movimento realmente assim de tentar acessar O essencial da coisa, né? O e o centrão da coisa. desenho e eu realmente nunca imaginei assim, eu já dei aula de desenho, Ah, não sabia. dei aula de desenho na Universidade do Espírito Santo, na Federal. Dei 2 anos aula de desenho. Eu tive aula com uma desenhista que eu sou apaixonada, que é a Teresa Poester. É uma Hum, professora de desenho, legal. assim, que foi experiência incrível. Perdi o medo do desenho, porque a gente tem muito isso, né? A Sim. minha experiência como professora, assim, a primeira coisa que o aluno chega assim, ou é aqueles que acham que sabem desenhar, né? É, Inocentes, entendeu? Ou é. aqueles que Ela não dizem que tem o têm menor pavor jeito do para desenho. coisa, né? É, pavor. E ela foi uma pessoa que me deu essa liberdade com a folha, com o papel. Foi muito intenso, muito incrível, assim, até por isso que tipo assim, comecei a desenhar, mas assim, foi algo muito É interessante, né? Porque também inimaginado. casa, né? Eu tô olhando aqui porque eu tô tomando conta do relógio, né? Faltam 5 minutinhos. Tá, tá bom. Tem essa coisa assim também que foi um momento, né? Que você estava na finalização da tua pesquisa de doutorado, né? E aí, Foi. assim, gente, vocês não têm noção do que é, também já passei por isso, o que é você falar do teu próprio projeto, refletir sobre o projeto, né, e tornar ele público, mas não enquanto uma obra de arte, enquanto um texto, que você tem que ter começo, meio e fim, procurar as referências. Então, assim, é um momento que você também tem uma introspecção muito grande, né, e um peso muito grande, né, porque é algo que flui de um outro jeito, né? Então, assim, o desenho também entra nesse lugar, né, de você conectar, não pelas palavras, mas por imagem, por aquilo que você está perseguindo ali na escrita. Quando trava o processo de criação, se é que trava, o que você faz? Qual que é a sua manobra? 2 minutos para responder. Tomo cachaça. Ai, que horror. Não, não. Ai, que delícia! Ué, tem gente que toma sorvete. Não lembro quem foi na live e falou: vou sair para tomar sorvete. O Renan Marcondes falou que abraça o cachorro. Ai, que bom, que Abraço bom. cachorro. Então tá bom, toma É cachaça. isso. Tomo Toma cachaça. cerveja, relaxo, vou ver um filme, eu não fico estressado. Então, ótimo. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.